O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Na companhia da Virgem Maria, nesse momento de oração, de encontro, vamos partilhar a palavra do Senhor neste domingo que nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho que nós vamos escutar é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós queremos meditar a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. A primeira cena, nós encontramos Jesus, que foi à região de Cesareia de Filipe, e ali faz umas perguntas para os seus discípulos. Cesareia de Filipe era uma região pagã. Era a terra do grande deus Pitã, e também, por isso depois chamada Cesareia, porque ali também se cultuava o imperador César. Havia um templo em homenagem a César. Nesse lugar, Jesus pergunta: Quem dizem que é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é algum profeta, ou seja, a opinião pública falava de Jesus, olhava para Jesus como um profeta. Mas nós não podemos viver de opiniões. E por isso Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Em grego é Cristo, em hebraico é o Messias, ungido. Também faz essa pergunta a cada um de nós: E vós quem dizeis que eu sou?
dependendo da nossa resposta, é também o nosso empenho, é também a definição da nossa vida. Porque se Jesus é o Messias, eu preciso adequar a minha vida a Ele. Eu não preciso esperar algo mais. Eu preciso segui-lo. Eu preciso escutá-lo. Eu preciso configurar a minha vida a Ele. Por isso que Jesus diz a Simão Pedro que não foi um raciocínio dele, uma ideia dele, mas uma revelação do Pai. É Deus que revela a Simão de contemplar em Jesus o Messias. E por isso que Simão recebe a sua missão naquele momento. Jesus disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja." Diversas passagens do Novo Testamento, já começando no Evangelho de São João, quando Jesus chama Simão de Cefas. Também o apóstolo Paulo, em várias passagens das suas cartas, fala de Simão Pedro como Cefas, que significa rocha, que é sólida, mas que pode ser trabalhada, que pode se tornar como que uma gruta, um abrigo de pássaros, de animais, ou mesmo de pessoas. O próprio José e Maria se abrigaram numa espécie de gruta no nascimento do menino. Então Simão Pedro é esta rocha que, com a sua fé, com a solidez da sua fé, se torna a acolhida da igreja nascente e da igreja em todos os tempos. Por isso que Jesus dá a Simão Pedro as chaves do reino, para abrir, para acolher. Que possamos hoje também juntos rezarmos pelo Papa Francisco, que é Pedro, que é essa rocha, que é esse sinal que nos une como igreja, que nos dá a nossa identidade. Todos nós, de todas as partes do mundo, olhamos para Ele como alguém tão próximo de nós, tão da nossa família. Isso é muito importante para a nossa comunhão como igreja. A unidade junto ao Papa. Eu cresci, desde que me conheço por gente, tendo João Paulo II como Papa. Depois, já como padre, já bem no exercício do ministério, tivemos a bonita experiência de ter Pedro como Bento XVI. Aquele teólogo, aquela pessoa tão delicada, tão atenciosa, com tantos ensinamentos. E agora, como bispo, vivo essa experiência com Francisco. Tão próximo, tão simples, que dá tanta animação para a gente. Ele sempre mais animado do que todos nós, com a sua idade avançada, com a sua fragilidade física, mas com o seu entusiasmo de um jovem. É Pedro para todos nós. Então eu convido meus irmãos e minhas irmãs a rezarmos nesse final de semana, na solenidade de Pedro e Paulo, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus vos abençoe.